Hello people, vim aqui invadir a aula da Teacher Camila para trazer uma notícia quentinha em primeira mão para vocês. Semana que vem a gente tem a aula 15 do curso comigo, na sexta-feira, dia 15 de junho. E na outra semana nós vamos ter uma semana especial com conteúdo exclusivo e gratuito para todo mundo que se inscrever no evento, tá? A gente vai ter um evento, então, muito especial. Peço que vocês se inscrevam, o link já tá aqui na descrição deste vídeo. Nesse evento nós vamos ter, então, nós vamos falar sobre certificação do curso, para todo mundo que tiver interesse, tirar as dúvidas sobre todo o curso, todas as aulas até a aula 15, e ainda mais conteúdo exclusivo, que só vai poder ver quem tiver inscrito. Então, conto com vocês lá. Se já gostaram do vídeo, se gostaram das aulas, não esqueçam de dar aquele like especial para nós, é bem importante para o canal crescer, que vocês deem aquele like. Então, conto com vocês e espero vocês, então, semana que vem e no nosso evento especial da outra semana. Se inscrevam. Um beijo! Hello, nice to see you again. This is our online class number 14. Today we are going to talk about the differences of be and do. Let's go? Quando a gente começa a estudar inglês, é muito comum a gente começar a confundir o uso do be e do do. Então nós precisamos ver as situações em que os dois aparecem para a gente não confundir mais, para a gente descobrir quando usar. A maior parte da nossa comunicação, ela está dividida em dois aspectos. Ou o que as pessoas be, o que elas são, ou o que as pessoas do, o que elas fazem. Então toda a nossa fala, todas as nossas construções, elas são sempre para informar o que a pessoa faz ou o que a pessoa é. Nesse nível, muitos alunos acabam misturando, confundindo o be com o do. Por exemplo, quando eu pergunto, what do you dance? Existe uma resposta muito comum dos alunos desse nível que é, I am dance zumba. Mas isso significa que eu sou, danço zumba. Vai gerar um conflito, a pessoa faz zumba. Essa interrupção foi culpa do Gustavo, eu ia tocar direto. Ele acabou de perder um cookie, gente. Esse cookie aqui, ó. Então, como é que a gente resolve? Quando isso acontece, eu preciso analisar se é uma frase em que eu estou informando que a pessoa é, que é o be, ou se é uma frase que eu estou informando que a pessoa faz, que é o do. Nesse caso, dançar é uma coisa que a pessoa faz, não uma coisa que a pessoa é. Então, as minhas respostas, elas precisam conter verbos de ação. Eu preciso dizer o que ela do, não o que ela be. Então, como é que eu vou responder? Bom, what do you dance? Se eu for responder com do, eu vou dizer o que ela faz, eu vou dizer I dance zumba, eu danço zumba. Mas se eu for responder com be, que eu quero dizer que eu sou ou que eu estou, eu vou dizer I am a zumba dancer, eu sou um dançarino de zumba. Então eu não posso misturar o be com o do. Outro exemplo é a resposta para a pergunta Who is Luke Skywalker's father? Quem é o pai do Luke Skywalker? Eu vou responder com be, it is Darth Vader. Vamos ver? Pai é uma coisa que o Darth Vader é. Então eu não posso responder com do, de fazer. Eu preciso responder com be, de ser. Eu vou dizer it is Darth Vader. Be. Vamos falar só sobre o be agora. O be significa ser ou estar. Nós vimos lá na aula online 1 com a Teacher Laís. Em qualquer das conjugações dele, no passado, no presente, no futuro, na terceira pessoa, no plural, no singular, ele significa ser ou estar. E ele normalmente, numa frase, ele vem acompanhado de adjetivos ou sobre informações sobre aquela pessoa, né? Pode não ser um adjetivo, mas pode ser uma informação. Por exemplo, I am 28. 28 é um number, não é um adjetivo, mas me informa sobre a minha idade, por exemplo. E é por isso que o be, por ele estar sempre ligado com essa informação sobre a pessoa, ele é um verbo de ligação. Ele aparece sozinho na frase e ele liga essa pessoa que eu estou falando na informação sobre essa pessoa. Por exemplo, I am beautiful. Ele ligou eu no beautiful. Ele está dizendo que I am beautiful, eu sou bonita. Ligou o eu no beautiful. Vamos ver algumas outras frases em que esse be foi usado como verbo de ligação. Quando o Ross aparece nessa cena, por exemplo. I'm fine. Nessa cena do Ross, ele fala I am fine. Então o am, que é o nosso verbo to be, está ligando a pessoa I na característica fine. Eu estou bem. Nessa outra cena do John Watson, a gente vê o outro be. I'm your best man. Friend?
You're my best friend. Ele diz para o Sherlock Holmes, you are my best friend. Então ele ligou a pessoa you na característica my best friend, que é meu melhor amigo. Nessa outra cena do Morfeu no filme Matrix, nós temos outro verbo to be. How? He is the one. Nessa cena ele diz he is the one. Então tá ligando he, que se tratava do Neil, no the one, o escolhido, aquele, né? Então he is the one, o is serviu só para ligar o he no the one. E nessa próxima cena do Han Solo? Chewie, we're home. Ele fala we are home. Nós estamos, agora não é mais uma questão de ser, mas uma questão de estar. We are home. Nós estamos em casa. Então esse verbo to be serviu para ligar o we no home. Como ele só liga uma informação na outra, o be não precisa de mais nada, ele é único na frase, ele é o único verbo da frase. Ele vai ligar a pessoa na informação e se precisar ser negativo ou se a gente precisar fazer uma pergunta, é o be mesmo que faz. Se for negativo, am not, is not, are not, né? Am not, isn't, aren't. Se precisar fazer uma pergunta, é o be que vai lá para o início da frase para fazer essa pergunta. Mas, teacher, eu já vi esse be aparecendo em outras situações. Bom, a gente vai falar sobre elas daqui um pouquinho. Primeiro, vamos fazer um exercício para ligar a pessoa na informação. A gente vai usar o verbo to be. Então, nessa primeira frase, John, a pilot. O que eu vou usar para ligar o John na informação um piloto? Eu preciso dizer que o John é um piloto, então eu vou ligar dizendo John is a pilot. Nessa frase número 2, Helen and Samantha, lawyers, advogadas. Como é que eu vou ligar? Eu vou dizer que Helen and Samantha são advogadas, então eu vou usar are. Are não é she, né? Não posso botar is lawyers, porque agora são duas pessoas, são duas she. Então nós vamos usar o plural, are. Depois, frase number 3. It sunny. It sunny. Eu quero dizer que está ensolarado, não é mais de ser, agora é uma situação de estar. Eu vou dizer it is sunny. Number 4. Eu tenho a frase my parents retired. Meus pais aposentados. Eu posso dizer que os meus pais são aposentados ou que eles estão aposentados, vai dar no mesmo sentido. Mas como é que eu vou ligar? Eu vou dizer my parents are retired. Sentence number 5. Era 5? 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Sentence number 5. I late for work. Eu atrasada para o trabalho. O que eu vou dizer? Que eu sou, que eu estou. I am late for work. And the last one. The kids very happy. The kids very happy. As crianças muito felizes. Eu vou dizer que as crianças estão, ou que elas são muito felizes. The kids are very happy. Então, em todas essas frases, a gente usou o be não para mostrar alguma ação, mas para ligar uma informação na outra. Então, agora a gente vai falar daquela outra situação em que o be não está aparecendo sozinho. Se esse be não apareceu sozinho, é porque ele não está sendo usado como um verbo de ligação. Ele está sendo usado como um auxiliar. Mas em que sentido? Vamos ver essa frase da Penny nesse vídeo. Roda o VT. I'm helping him relax because, unlike you, he supports me. Ela diz, I am helping him relax. I am helping him relax. Eu estou ajudando ele a relaxar. Mas nesse caso, o am não está ligando a Penny, o I, na informação. Ele está me ajudando de outra maneira. Por quê? Quando ela diz helping, ajudando, esse ajudando era passado, presente ou futuro? Vou dar um tempinho aí para você pensar. Passado, presente ou futuro? Bom, se eu disser ajudando em português, normalmente os meus alunos dizem, teacher, é presente, eu estou ajudando. Mas ajudando não tem tempo verbal nenhum, porque pode ser qualquer um deles. Por exemplo, no passado, eu estive ajudando, eu estava ajudando. No presente, eu estou ajudando. E no futuro, eu estarei ajudando. Então, o ajudando, sozinho por si só, ele não me diz quando acontecem as coisas. Eu preciso do meu verbo to be antes dele para dizer quando acontece. Que nesse caso é o em inglês, ele vai ser o am, is e are.
Nesses próximos exercícios, então, a gente vai usar be não para ligar uma informação na outra, mas para dizer quando que esse contínuo está aparecendo, ok? Let's do it? Bom, a primeira frase é eu estou cozinhando o jantar. I cooking dinner. Como é que a gente vai completar? I am cooking dinner. Na segunda frase, Jenny está estudando para o teste. So, Jenny studying for the test. Jenny is studying for the test. Ela está estudando para o teste. Presente. Terceira frase, Jack está sentindo frio. Jack feeling cold. Jack is feeling cold. Eu botaria uma inserção aqui, Titanic. Jack, there's a boat. Jack. Próxima frase, Superman e Batman estão brigando. Como é que eu vou botar isso? Superman and Batman fighting. Bom, Superman and Batman are fighting. E a última, o cachorro está latindo muito alto. The dog barking very loud. The dog is barking very loud. Agora é um carro, gente, passou um avião. Agora é um carro, daqui um pouquinho vocês vão ouvir o trem. O trem nem passa aqui perto. A gente tem trem, tá? Não passa aqui perto, mas vocês vão ouvir. Olha as crianças agora. Agora é crianças. Já faz 18 horas que estamos aqui. As crianças não vão embora. Então agora nós já terminamos o be, nós vamos ver o do. O do, ou a sua forma na terceira pessoa, que é o does, significa fazer. E quando ele está num verbo, como ele é usado com o verbo auxiliar, ele ajuda a dizer o que essa pessoa, da frase, está fazendo. O que essa pessoa faz. Ou seja, o do, quando ele é um verbo auxiliar, ele não pode ir sozinho na frase, porque ele só auxilia a dizer o que a pessoa faz. Ele não diz o que a pessoa faz. Ele é que vai levar a partícula negativa not, ou ele que vai ajudar a fazer a pergunta, mas ele não comunica o que a pessoa faz. Tanto que esses verbos auxiliares, do e does, eles não são nem traduzíveis. A gente despreza eles no momento da tradução, porque eles não têm significado nenhum. Eles estão lá só para contribuir no formato da frase. O que interessa na nossa frase é o verbo de ação. Esse verbo de ação é o que vai nos dizer o que a pessoa está fazendo nessa frase. Por exemplo, o verbo cozinhar, ele é um verbo de ação. Né? Eu consigo imaginar uma pessoa cozinhando, então ele é um verbo de ação. Quando eu preciso falar ele da forma negativa ou eu preciso fazer uma pergunta sobre cozinhar, quem vai me auxiliar é o do. Por exemplo, we cook pasta. Nós cozinhamos massa. Eu não precisei de nenhum auxílio, porque não era negativo e não era uma pergunta. Mas quando ele for negativo, por exemplo, we don't cook pasta, nós não cozinhamos massa, quem levou o not para mim foi o do. Ou se eu for fazer uma pergunta, nós cozinhamos massa? Do we cook pasta? Bom, para fazer essa pergunta, quem começou essa pergunta para mim foi o do. E quando o verbo principal é o do? Quando o meu verbo de ação é o do, eu estou falando sobre fazer exercícios, fazer homework, fazer uma tarefa de casa. Quando for o do, que verbo auxiliar que eu vou usar? Eu vou usar o próprio do, ou seja, nessa frase vai ter que aparecer dois do. Um do que vai ser o meu verbo de ação e um do que vai ser o meu verbo auxiliar. Por exemplo, you do homework. Você faz a lição de casa. Não precisei de ajuda, não era nem negativo, não era uma pergunta. Mas se eu for negar, you don't do homework, você não faz a lição de casa. Aí eu precisei de um outro do para levar essa partícula negativa. E se eu for fazer essa pergunta, do you do homework? Você faz a lição de casa? Eu precisei de um outro do para começar essa pergunta. Então vocês podem ver que nessas duas frases tem dois do. Então agora a gente vai fazer uns exercíciozinhos usando o do para auxiliar nessas próximas frases a negar ou a perguntar. Frase número 1. Eu não falo francês. I speak French. Como eu vou negar? Ponho do com o not. I don't speak French. Frase número 2. Uma pergunta. Você come sushi? Como eu vou fazer? Eat sushi. Do you eat sushi? Number 3. Ela não usa o elevador. She used the elevator. Como é que eu vou negar? Bom, nesse caso eu não vou usar o do, eu vou usar o does, que é o meu do com S de terceira pessoa, e a partícula negativa. She doesn't use the elevator. Frase número 4. A empresa tem um e-mail? The company have an email? Como eu vou fazer essa pergunta? Com does. A company é um it, é uma
coisa está no singular, está na terceira pessoa. Então eu vou perguntar, does the company have an email? Agora o alarme. Gente, agora é um alarme. Então vamos recapitular quando é que eu uso be, quando é que eu uso do. O be, primeira função do be, ligar a pessoa na informação quando ele aparece sozinho na frase. E o segundo uso do be é dizer quando aquele meu gerúndio, aquele meu ing está acontecendo. Então pode ser passado, presente e futuro, dependendo de como está o verbo to be. Nesse caso, ele não vai aparecer sozinho, obviamente, ele vai aparecer o be e mais um outro verbo que vai ter o final ing. E quando é que eu uso o do? No caso do do, eu vou usar ele para negar, ele vai me auxiliar a negar quando eu uso o don't ou o doesn't. Ele vai me auxiliar a perguntar, quando eu começo a minha pergunta com do ou com does. E ele também, quando ele está sozinho, ele significa o verbo fazer. Eu trouxe um game para nós nesse momento e nós vamos jogar no nosso game frases famosas. Vocês vão ouvir essas frases famosas de filme e vocês vão me dizer se elas são de be, ser, ou de do, fazer, ok? Primeira, roda o VT. To be or not to be? That is the question. Frase de Hamlet. To be or not to be, that's the question. Bom, essa era fácil, né? Essa é uma frase de be, é uma frase de ser. Ser ou não ser, eis a questão. Mas e a segunda? Roda. Do or do not. There is no try. Nosso Yoda falando do or do not, there is no try. Era uma frase de ser ou de fazer? Era uma frase de fazer. Faça ou não faça, não existe tentativa. Do or do not. Mas essas estavam muito fáceis, porque aparecia o be e o do, então a terceira já é mais difícil. Roda o vídeo. He is the chosen one. Essa frase do Qui Gon Jinn era de ser ou de fazer? Bom, o Qui Gon Jinn fala he is the chosen one, ele é o escolhido. Como ele é o escolhido, aquele is é de ser o escolhido. Próximo vídeo dos Avengers, Thor e Iron Man. Roda o VT. Do not touch me again. Then don't take my stuff. Essas frases do Iron Man e do Thor, elas eram sobre ser, be, ou sobre fazer, do? Bom, essas frases, elas eram sobre fazer. O Iron Man fala don't touch me again e o Thor fala don't take my stuff. Então, não encoste em mim de novo e não pegue as minhas coisas. Não pegar e não encostar são coisas que a gente faz, não coisas que a gente é. Então, era de do. Esse próximo vídeo, roda. Clássica frase, I am Groot. I am Groot é uma coisa que o Groot é, uma coisa que ele faz. Bom, se ele fala I am Groot, eu sou o Groot, então era uma frase de be, de ser. E o próximo vídeo? That's my spot. Sheldon, na sua clássica frase, that's my spot. That's my spot. É ser ou é fazer? Essa aqui era uma frase de be, porque ele diz that is my spot. Esse é o meu lugar. Então essa era de be, era de ser. E a próxima frase? I won't kill you. But I don't have to save you. Essa última frase do Batman, I won't kill you, but I don't have to save you, ela era de be ou de do? Ela era uma frase de do, porque ele diz, eu não vou te matar, mas eu não tenho que te salvar. I don't have to save you. E salvar alguém é uma coisa que a gente faz, não uma coisa que a gente é. Eu te falei que eu casei e eu praticamente virei solteira, porque agora a gente janta pipoca, e jantar pipoca é muito coisa de solteiro, né? Não, pipoca é completamente coisa de solteiro. Pois é, a gente janta pipoca agora. Eu não sei em que momento desandou essa relação. Voltando, gente, vocês não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Então agora nós vamos fazer um exercício para ter certeza que a gente entende a diferença de be e de do. E nesse exercício eu vou mostrar a frase, você pausa o vídeo, decide qual é a resposta certa e a gente já corrige aqui na hora, pode ser? Let's start. Number 1. Sheldon, a scientist. Sheldon is a scientist or Sheldon does a scientist? Cientista é uma coisa que o Sheldon é, então eu não posso usar o does, eu preciso usar o verbo to be, então eu vou dizer Sheldon is a scientist. Number 2, Batman e fly. Batman isn't fly ou Batman doesn't fly?
Bom, voar, que é o fly, é uma coisa que a gente faz, não uma coisa que a gente é. Então eu já posso tirar a opção isn't, porque eu não posso dizer que o Batman não é voar. Eu tenho que dizer que o Batman não voa. Então, Batman doesn't fly. Number 3. Luke and Yoda, Jedi. Então eu quero saber se eles são Jedi ou se eles fazem Jedi. Jedi é uma coisa que a gente faz ou uma coisa que a gente é? Uma coisa que a gente é. Então eu vou dizer do ou are? Are ou do? Eu vou perguntar, are Luke and Yoda Jedi? Porque eu quero saber se eles são, não se eles fazem Jedi. Então a gente tira aquele do. Number 4. Groot work for the Avengers. Groot trabalhar para os Vingadores. Eu vou dizer isn't ou doesn't? Nesse caso, trabalhar para os Vingadores é um verbo de ação, é uma coisa que a gente faz. Então eu já posso tirar o verbo to be dali. Eu não vou dizer Groot isn't. Eu vou tirar e vou dizer Groot doesn't work for the Avengers. Porque trabalhar é uma coisa que a gente faz, então a gente usa o do. Number 5. Hamlet, a Shakespeare's character. Então, o Hamlet, um personagem de Shakespeare. Personagem de Shakespeare é uma coisa que o Hamlet pode ser ou ele pode fazer? Bom, personagem de Shakespeare é uma coisa que o Hamlet é, não uma coisa que ele faz. Então, eu vou completar com is ou com does? Eu vou completar esse com is. Is Hamlet a Shakespeare character? Number 6. Thor and Loki come from Asgard. Estou perguntando se o Thor e o Loki de Asgard, se eles vêm de Asgard. Bom, Asgard é uma coisa que eles fazem ou uma coisa que eles são? Eles podem ser de Asgard ou eles podem fazer de Asgard? Nesse caso, é o lugar da onde eles são. Então, eu não posso responder com do Thor and Loki come from Asgard. Eu preciso perguntar, are Thor and Loki from Asgard? Ok? Number 7. Star Trek and Star Wars, the same movie. O que eu vou dizer? Aren't ou don't? Bom, eu quero dizer que não o mesmo filme. Star Trek e Star Wars não o mesmo filme. Mas não o quê? Não fazem o mesmo filme ou não são o mesmo filme? Eles não são o mesmo filme. Então, nesse caso, eu preciso usar o meu verbo to be. Eu vou dizer Star Trek and Star Wars aren't the same movie. Number 8. Let's our homework. Então, vamos à nossa lição de casa. A lição de casa é uma coisa que a gente faz, do, é uma coisa que a gente é, be. É uma coisa que a gente faz. Então, a gente vai dizer let's do our homework. E não let's be our homework. Vamos ser na nossa lição de casa e fica muito estranho. Não, let's do. Number 9. Let's happy. Let's happy. Bom, feliz é uma coisa que a gente é, que a gente está, ou uma coisa que a gente faz? Nesse caso, uma coisa que a gente é. Vamos ser felizes. Let's be happy, not let's do happy. And number 10, I exercises. Exercícios é uma coisa que eu sou ou é uma coisa que eu faço? É uma coisa que eu faço. Então, nesse caso, eu vou responder I do exercises. I do exercise. Não I am exercise. Eu sou exercícios. Nesse caso, a gente não vai usar o verbo to be. Ok, that's it everyone. Essa foi a nossa aula de hoje, a revisão de be e de do. Não se esqueçam que lá no link da descrição nós temos os nossos exercícios. Esses exercícios já vêm com gabarito, então você assiste o vídeo, faz os exercícios, corrige, é muito importante. Nós também vamos marcar a nossa live, fiquem atentos porque nos próximos vídeos sai a data da nossa próxima live, que você vai poder tirar as dúvidas conosco ao vivo. Então fiquem atentos porque logo logo nós já vamos lançar o nosso módulo 2. Dúvidas? Comenta aqui embaixo no canal, nós vamos ler e tentar responder todas as suas dúvidas. Nós já fizemos uma live que está aqui no nosso canal, respondendo as dúvidas dos nossos alunos da aula 1 até a 9. E nós vamos ter uma próxima live para responder as dúvidas dessas aulas a partir da aula número 10, ok? So, see you next class! Já passou caminhão, carro, avião, crianças gritando, o Batman. Então agora nós vamos ter uma próxima... Zoeirinha.